Vamos lá. Eu sou o Guilherme Pereira. No final da palestra vai ter um QR Code para baixar o material, então fiquem tranquilos. Quem quiser tirar foto também dos slides, tem bastante slide com conteúdo para vocês. Quem conhece a Alura e a FIAP, só para eu ver o quanto eu falo? Então, a maioria já conhece. A Alura e a FIAP formam hoje o maior ecossistema de aprendizado em tecnologia da América Latina. A gente está presente em mais de 5 mil empresas e a gente desenvolveu um relacionamento muito forte de desenvolvimento de competências na área de tecnologia e vamos falar muito sobre isso. Na nossa visão, a estratégia corporativa ela é alavancada e habilitada pelo aprendizado, né? Esse é o papel da educação dentro dos negócios, o como a gente consegue alavancar e habilitar a estratégia de negócios e é dentro desse caminho que eu vou explicar um pouquinho de como a gente construiu um framework de desenvolvimento. Quando eu falo alavancada, então a estratégia corporativa alavancada pela educação, a gente está falando da capacidade de acelerar e de ganhar eficiência e eficácia nos processos atuais de negócios da empresa. Então a gente está falando aqui de como a gente melhorar a eficácia e excelência do processo, de como a gente ganha maturidade nos times de tecnologia e digital, e de como a gente prepara a liderança para esse próximo passo. E quando eu falo de habilitado, habilitar para o futuro, para a inovação, para a disrupção. Então, como a gente consegue preparar a empresa para dar um salto na estratégia. Tudo isso, a gente começa a ver um nível de aceleração sem igual, né? A gente está vivendo uma era da transformação cognitiva. A grande maioria, se não todas as palestras da Febrabantec desse ano falaram de inteligência artificial. Eu tenho certeza que vários de vocês estão aqui para, inclusive, buscar mais conceitos de inteligência artificial, e é por isso que a gente está falando de viver esse momento. Mas antes de a gente viver a transformação cognitiva, a gente falava da transformação digital. E antes da transformação digital, a gente falava da inovação. E antes dela, da qualidade, enfim, o que, que fica? O que, que fica sempre é esse movimento de transformação. A gente sempre está em transformação. A gente aprendeu lá na pandemia, né? Durante a pandemia, a gente fala, a gente vai voltar ao normal. O que, que é voltar ao normal? Não existe essa volta ao normal. A gente está sempre em constante transformação e isso traz uma grande dificuldade, principalmente para quem trabalha com tecnologia, porque o momento que a gente vive é um momento de transformação acelerada a ponto de demorar mais tempo para eu ensinar uma nova competência para alguém do que o tempo que ela fica útil dentro de uma tarefa de negócio. Então a gente hoje, por exemplo, trabalho dentro da FIAP, a gente tem cursos de graduação, 4 anos. A gente tem um curso de graduação em inteligência artificial. Imagina quem começou a estudar nesse curso 4 anos atrás. O que aconteceu ao longo desses 4 anos? E se a gente não tivesse um ambiente ágil de transformação dentro da própria faculdade, como é que a gente formaria essas pessoas? A gente formaria pessoas para o passado. E esse é o problema que a gente está vivendo hoje na transformação de talentos. Quando eu falo de transformação, o adjetivo sempre vai mudar. A gente está na era da transformação cognitiva, mas o que não muda? 3 principais pilares das transformações todas. Sempre existem esses 3 pilares: transformação de comportamento, transformação do sentido tecnológico e transformação do movimento e do formato econômico. Então, para alguma coisa ser relevante, para alguma coisa ser inovação, ela tem que ter esses 3 pilares: comportamento humano sendo transformado, tecnologia de base para dar o suporte ao negócio e um formato econômico onde a gente consegue recuperar ou usar aquela tecnologia com um comportamento humano para gerar, de fato, sustentabilidade. Inclusive, uma das pessoas que eu peguei de inspiração para a transformação econômica, a Amy Webb, vai estar aqui hoje na Febraban. Spoiler da palestra dela, ela vai falar sobre um grande superciclo econômico que a gente está vivendo com base na tecnologia de inteligência artificial. Esse é o momento de propulsão que a gente está vivendo. A gente está vendo esses novos ciclos sendo acelerados cada vez mais e a gente está vivendo um momento que não só a IA generativa está transformando o ecossistema, mas a gente também está vendo uma aceleração disso através de todo o ecossistema de dados que a gente hoje tem mais disponível.
é um avanço sem precedentes. Esse slide é o mais projetado em conferências nos últimos meses, né? A gente fala muito sobre várias pessoas falando disso de várias formas diferentes, né? O como o ChatGPT, o como a OpenAI conseguiu disruptar o mercado, mas não necessariamente disrupção no sentido de tecnologia. O sentido deles foi de como a população teve acesso a o ChatGPT. Hoje todo mundo usa, né? A gente tem alunos em sala de aula que respondem o professor não mais buscando no Google, mas buscando diretamente no ChatGPT. E a gente tem uma adoção muito rápida da tecnologia. Esse, para mim, foi a grande disrupção da OpenAI, porque a tecnologia em si ela já existe há mais de 10 anos. Ponto importante é que grande parte do C-level das empresas já enxerga um ponto de transformação tão rápida que é capaz de empresas incumbentes se tornarem irrelevantes se elas não conseguirem acompanhar essas transformações. Acho que esse é o grande custo. Quando a gente fala de custo, né, de treinamento, de ROI sobre treinamento e educação, a gente não leva em consideração o custo de se tornar irrelevante. A IA vai afetar grande parte dos empregos no mundo. Economias mais digitais têm esse fator um pouco maior, né? No Brasil, a estimativa é em torno mesmo de 40%. Em economias mais digitais, a gente chega até 60% dos empregos do mundo sendo transformados, mas se a gente expande isso para a era digital de uma forma mais global, a gente está falando de 80% das carreiras sendo transformadas pela tecnologia. Sempre gosto de trazer também esse conceito do Citizen Developer, né, que a Gartner fala bastante. Hoje, tecnologia não é para a área de tecnologia apenas, mas as grandes repercussões em eficácia e eficiência, por exemplo, que a IA pode trazer para o dia zero, né, tem a ver com pessoas de outras áreas, das áreas de negócios, se apropriando de competências de tecnologia. Ou seja, né, pessoas de áreas de negócios conseguindo, com quase nenhum código ou sem código, programar, usar tecnologia para acelerar o seu dia a dia. A tecnologia em si, a IA em si, ela não é resposta sozinha. Se fosse isso, era muito fácil. A gente investe, como 95% das empresas estão fazendo, investindo em inteligência artificial e acabou. O ponto é que as transformações elas só ocorrem e as inovações só ocorrem quando a tecnologia ela impacta o modelo de negócio da empresa. É aí que fica a célula de inovação, né? No modelo de negócio. E para isso eu gosto sempre de trabalhar com algumas frentes. Primeiro, né, quando a gente fala de estratégia de negócio, entender que ela tem dois grandes componentes. A gente fala de a estratégia corporativa, então where to play, o que a gente tem que fazer? Quais são os nossos territórios de inovação? E do outro lado, né, a estratégia de negócios. Como é que eu vou fazer isso? Então, como eu vou ganhar? How to win? Como eu vou fazer essa estratégia acontecer? Para cada um dessas duas respostas, né, que a gente tem que ter, então, where to play, how to win? Onde eu vou jogar? Em quais territórios eu vou jogar? Com que diferencial no How to Win, né? Qual é o diferencial que eu vou ter? Qual que é o meu ritmo de inovação? E sabendo essas duas coisas, a gente começa a entender o papel de, por exemplo, uma atividade de aprendizado e educação. A partir daí que a gente define o nosso ritmo e de como eu preciso renovar a minha empresa trazendo novas competências. Como é que eu sei que eu estou vivendo uma transformação no ambiente empresarial? Uma das formas que eu gosto muito de sugerir a medida é a quantidade de competências que a empresa consegue aprender ao longo de um período. Se você não estiver aprendendo nada novo, se você não estiver aprendendo nenhuma nova competência, habilidade ou uma ferramenta, o seu time não estiver fazendo isso, você está se transformando de fato? Por isso que a gente fala muito da educação como uma alavancadora, uma habilitadora de estratégias, né? E quando a gente, olhando aqui pro lado de vocês, deve estar no lado direito do slide, né? Em que cenários fazer o uso ou a aquisição, né? Então, adquirir ou desenvolver competências, a gente também olha muito para qual que é o esforço e como e aonde são os lugares melhores para, por exemplo, a gente buscar um relacionamento com uma entidade externa, com uma startup, nesse desenvolvimento.
Aqui, uma outra derivada desse olhar, né? Então, a hora que eu sei os territórios e eu sei quais são as competências, como eu vou me diferenciar em cada um dos territórios, eu começo a poder criar uma matriz de avaliação. Uma das sugestões que eu gosto é essa, né? Onde eu coloco num eixo, né? O eixo que está em cinza, o eixo do mercado. São mercados que eu já estou estabelecido, são mercados que estão nas minhas adjacências ou são novos mercados. E no lado magenta, né, de criação de valor, eu estou falando ali de competências que eu já tenho e já domino, de competências que estão perto de mim, mas que eu não domino, e de competências que eu vou precisar desenvolver. Quando a gente espalha os territórios da estratégia e entende quais são as competências que eu tenho e como elas estão desenvolvidas, quais são as minhas maturidades nessas competências, eu consigo entender como eu vou executar a minha estratégia, ou a minha necessidade de desenvolvimento para conseguir fazer a minha estratégia funcionar. Tá, é um framework de análise, mas como funciona na prática, né? Aqui eu mostro com as imagens 3 tipos de estratégia de como empresas conseguem trabalhar de uma forma mais incremental, uma forma mais balanceada, uma forma mais disruptiva, né? Então, se vocês olharem, e essa é uma maldade de professor, deixar a lição de casa, né? Pega como lição de casa, coloca os projetos e os territórios estratégicos da sua empresa e vê como é que vocês estão. A gente está mais incremental, mas a ambição estratégica é mais disruptiva. Então, será que a gente está fazendo da maneira certa? Né? A gente está mais disruptivo, mas estamos precisando fazer mais foco e incrementar melhor a realidade do curto prazo. Então, será que essa avaliação ela condiz com a estratégia de negócios da sua empresa? Então, aqui é um caminho interessante para fazer essa avaliação. E aqui também um framework que a gente ajudou a desenvolver, que ajuda a gente a conectar desde do lado estratégico até a parte de desenvolvimento de pessoas e competências, né? Muitas vezes as empresas têm essa dificuldade de como ligar a estratégia de negócios a todos esses níveis, passando por gestão de processos, passando por gestão de tecnologia, gestão de pessoas e competências. Então, a ideia aqui é a gente conseguir mostrar um novo tipo de framework, né? Quem trabalha com tecnologia adora, por exemplo, aqui tem uma base de ITIL muito forte, mas a gente está tentando entender como a gente trabalha do nível estratégico para o nível de gestão de competências. O grande problema hoje, para tudo isso funcionar, é que a gestão de competências se tornou complexa, né, nesse momento que a gente está vivendo de aceleração. Aqui eu trouxe alguns dados, né, de meia-vida de competências. O que é uma meia-vida de competência? É quanto tempo essa competência ela fica na parte mais útil e mais bem desenvolvida da aplicação na área de negócios, né? Então, competências de forma geral, elas estão com 5 anos de meia-vida. Competências na área de tecnologia, isso cai pela metade, então 2 anos e meio de relevância. Isso brinca um pouco com o que eu falei lá no começo, né? Imagina um curso de graduação, um curso de pós-graduação de 2 anos, vai te ensinar competências que vão se tornar irrelevantes muito mais rapidamente. Qual que é a solução? A solução é algo que muita gente chama, né, de lifelong learning, né, mas eu gosto muito de falar de como a gente cria um estado de prontidão e de aprendizado ágil dentro das empresas, né? Esse ecossistema de aprendizado ágil, ele traz uma necessidade da gente ter vários tipos e formatos diferentes de estimular o aprendizado interno na empresa, então falar de aprendizado síncrono, assíncrono, formatos mais formais, informais, né? Trabalhar com liderança, trabalhar com quem está entrando agora na empresa, porque a dificuldade toda que a gente tem é de conectar essas ações em torno de uma estratégia, né? E para mim o desafio aqui é a gente conseguir gerar um ambiente que deixa a empresa mais pronta para o que está bem no centro aí, a palavra, o termo em inglês, né? Transformation Readiness. Tradução para a gente, prontidão de transformação. A gente vai assistir várias palestras, inclusive da MWeb, né, falando de futuro, né, de o que a gente acha que vai acontecer no futuro. É difícil prever o futuro, ainda mais nesse ambiente que a gente está vivendo. Mas a gente consegue deixar a organização mais pronta para reagir.
a onda da inteligência artificial, ela já estava formada há algum tempo atrás e a gente sabia que ela podia acontecer. O ponto não era prever que ia acontecer isso, porque, por exemplo, o ChatGPT, né, os Transformers, BERT, né, se a gente voltar lá para 2014, a gente está falando de 10 anos de uma tecnologia sendo desenvolvida para ela desaguar no que a gente viu de disrupção agora. O ponto não foi quem percebeu, porque muita gente percebeu. O ponto foi como as empresas reagiram, em quanto tempo elas estão levando para reagir. A gente está falando de IA agora, mas tem muitas empresas que sequer conseguiram aproveitar um momento de digitalização. Então, o ponto não é prever futuro, o ponto é estar mais pronto para a transformação. Então, a empresa se tornar mais alta em prontidão é um grande desafio. E isso traz um benefício colateral muito importante, porque quando a gente olha para quem se esforça para criar esse ambiente de aprendizado, a gente vê várias das consequências colaterais muito importantes. Por exemplo, são empresas, geralmente, quando elas conseguem criar esse ambiente de aprendizado, elas conseguem trabalhar melhor a inovação, elas conseguem entender e atender melhor demandas futuras, elas conseguem estar mais propensas a serem eficientes, eficazes e prontas para a transformação do seu mercado. Ao mesmo tempo, né, quando a gente olha, se tiver gente mais voltada à gestão de pessoas, né, a gente vê uma potencialização das atividades de retenção profissional e de redução de turnover. Né? Gosto de, chegando já no final aqui da jornada, né, eu gosto sempre de citar o Adam Grant. Muita gente lê o Pense Diferente, né, o Pense de Novo. E ele tem um outro livro que é o Potencial Oculto, e talvez o grande aprendizado desse livro é entender que a disposição para aprender é o que faz alguém atingir o seu máximo potencial, é o que faz alguém buscar o seu talento máximo potencial. O que isso significa? Que a empresa que está mais pronta para aproveitar todos esses benefícios não é a empresa que tem as pessoas mais inteligentes dentro dela, mas é a empresa que tem as pessoas que mais se esforçam para o aprendizado. O que isso significa para a gente? Né? Criar um ambiente de aprendizado, esse ecossistema de aprendizado ágil, ele transforma o mindset da empresa para um lugar muito positivo. E talvez esse seja o grande ponto da gestão que a liderança precisa começar a exercer, que é uma gestão em relação a essa transformação, uma transformação mais ativa. Transformação da organização implica em transformar a cultura, mas transformar a cultura, só se transforma a cultura fazendo transformação da pessoa, das pessoas em si. E eu, atuando até como professor, né, eu falo muito com os meus liderados lá na FIAP, né? A gente acha como professor que a gente transforma a vida dos outros, né? Geralmente é uma profissão de vocação. Eu gosto de transformar a vida dos outros, mas quem transforma a vida? É a própria pessoa. Então, esse é um caminho importante, e quando a gente transporta isso para dentro da empresa, a gente vê qual que é o grande papel dessa nova liderança. Né? E o papel dessa nova liderança tem a ver com conseguir fazer gestão e transformação e design de mindset de time. Como é que eu coloco o time num mindset? E nesse sentido, o grande desafio das empresas, né, é uma frase do Simon Sinek que eu gosto muito, né, eu só coloco o estresse ali a grande ameaça ao futuro é o próprio mindset da liderança. É o papel principal da liderança para criar um ecossistema de aprendizado, mas também é o principal desafio. Né? E por isso que a gente fala muito, depende da liderança, depende do chefe, né? Depende dos diretores. Né? O exemplo vem de cima, é melhor e mais fácil quando o time de cima está apoiando uma situação, mas a gente tem poucos profissionais em liderança que aprenderam que é possível fazer design de mindset. Então, para mim, a grande função aí do time de liderança também tem a ver com design de mindset. A educação tem esse papel, né, e esse poder de transformar desafios em oportunidades, é nisso que a gente acredita. E é por isso que eu falo muito de como conectar a educação e a estratégia corporativa.
Gente, obrigado. Tem bastante conteúdo na apresentação, então eu deixo aqui quem quiser fazer o download direto, o QR Code leva para o arquivo. Vocês podem ficar tranquilos aí no uso, tem lá o meu e-mail e o material todo disponível para vocês. Agradeço a atenção, espero que vocês tenham um bom último dia de Febraban Tech. E quem quiser, eu vou estar aqui ao lado nos próximos minutos para a gente conversar. Obrigado, gente. Bom dia. Tchau, tchau.